Capítulo 9. A maneira como os homens pouco viris se relacionam. Engraçado quão involuntário o autoconhecimento pode parecer. Ele já havia enfrentado coisas difíceis a seu próprio respeito, anteriormente. Aos 8 anos de idade, a ideia de que era pecador tornou-se clara. Mas não foi ele quem foi atrás dessa percepção. Ela simplesmente aconteceu. A chance estava, de algum modo, embaralhada em algum canto de sua vida, mas parecia mais preparada para ele do que por ele. Talvez ele esteja sempre atento demais. Alguns o consideravam introspectivo, ocasionalmente mórbido, preocupado demais, com seus motivos e sentimentos. Mas outros o elogiavam por isso. Eles falavam de sua abertura e vulnerabilidade. A admiração de que era alvo estava desgastada. Se mais uma pessoa, surpresa, lhe dissesse o quão verdadeiro era, ele sabe que sentiria náuseas. Ser real ou verdadeiro não lhe parecia grande virtude, mas uma pequena parte do seu chamado. Tão inevitável e, talvez, tão necessária, quanto respirar. Esse último episódio de autodescoberta chegará sorrateiramente. Nunca atingiu o clímax numa grande explosão de luz, ou numa descida angustiosa rumo ao quebrantamento. Foi chegando aos poucos, como um fio d'água, de anos passados, que agora se transformará num rio caudaloso, gradualmente penetrando sua mente. Será que ele realmente era tão mesquinho assim, tão egoisticamente imaturo? Ele tentava, mesmo, conquistar aproximação como um bebezinho tateando em busca de leite? A evidência estava nas pequenas coisas, às vezes, no comentário honesto de pessoas sobre o efeito que ele tinha sobre elas, noutras, como agora, a evidência vinha de acontecimentos rotineiros que, inesperadamente, focalizavam com clareza seu modo de agir. Fora apenas na semana anterior. Ele tinha ido cedo para a cama, exausto, talvez, com um princípio de gripe. Lera por alguns minutos, depois desligar a luz. Cerca de 1 hora se passará. Ele tinha acabado de adormecer. A esposa, cuidando dos afazeres em outra parte da casa, ouviu um barulho e teve medo. Por puro reflexo, o chamou uma vez e, depois, novamente, agora do lado de fora da porta do quarto, falando alto o suficiente para acordá-lo. Antes que ele pudesse responder, a esposa identificou a fonte do barulho. Era o vento soprando através de uma janela aberta. Não havia motivo para alarme. Ela disse, está tudo bem. Depois ela se desculpou, desculpe tê-lo acordado. Alguns homens teriam rosnado, será que não posso dormir um pouco na minha própria casa? Alguns teriam resmungado, querendo apenas voltar a dormir. Bons maridos teriam sentido preocupação pelas esposas, nem rosnando, nem resmungando. Suas esposas teriam sentido que eram queridas em vez de irritantes. Ao recolocar a cabeça no travesseiro, ele sentiu duas coisas. Primeiro, encorajamento. Ele se sentirá terno para com a esposa, não havia brigado com ela ou resmungado. Ele sabia que falará a verdade quando respondeu ao pedido de desculpas dela, dizendo, tudo bem. Você estava com medo. Ele não se sentiu orgulhoso, apenas encorajado. Segundo, sentiu-se realista. Ele percebeu que demônios conhecidos não haviam sido expulsos e, embora pudessem ter sido amarrados, não haviam sido amordaçados. Ele os ouvirá cacarejar sua mensagem sedutora, as coisas nunca realmente dão certo para você. A primeira noite em meses que você foi cedo para a cama. Dava para pensar que alguém notaria quanto você está cansado e se importaria com isso. Não é pedir demais, é apenas pedir o que você quer mas nunca consegue, alguém que ponha você em primeiro lugar. Você já correspondeu ao que era esperado por uma porção de gente. É tão errado pedir que alguém esteja ali para você? Ele ficou ali deitado, querendo enfiar trapos sujos na boca de cada demônio. Mas se sentiu bem por ter escutado uma voz melhor e ficou mais consciente do que nunca de que, a verdadeira batalha que precisava travar, era em seu interior, contra um inimigo que se fingia de amigo. O emprego de Charlie não estava indo bem. O novo diretor de operações, um sujeito super arrogante, que se achava o máximo, estava tornando sua vida profissional um inferno. Charlie andava desanimado e bastante deprimido. Sua esposa o apoiava bastante e ele apreciava isso. Mas, às vezes, ele se sentia como um grande peso para ela. O que ela realmente pensava dele? Como reagiria quando ele novamente chegasse em casa se sentindo lá embaixo? Talvez falasse demais sobre os seus problemas. Mas também não podia fingir que estava bem. Simplesmente não conseguia ser jovial e animado quando se sentia assim deprimido. No caminho de volta para casa ele ponderou sobre a melhor maneira de lidar com a esposa. Mark era diferente. Seu emprego estava uma bagunça tão grande quanto o de Charlie. Mas ele daria um jeito.
A esposa de Mark sabia quando as coisas não estavam indo muito bem para ele, ele se tornava mais seguro de si, menos reflexivo ainda. Ela lhe perguntava como se sentia, sem problemas, era a resposta favorita de Mark. E, então, vinha uma torrente de críticas, a nova administração não tem a menor ideia do que faria nossa companhia realmente decolar. Jenkins, aquele sujeito novo, é um verdadeiro pavão. Ele não gosta de mim e eu não gosto dele. Mas vai tudo dar certo, de um jeito ou de outro. E ficava nisso. Caso encerrado. Porta fechada. A conversa durante o jantar seria agradável, exceto por algumas estocadas contundentes nas crianças e uma ou duas dirigidas a ela. Depois, televisão por 3 horas. Arrume 100 homens. Observe-os de perto por uma semana. Com um mínimo de discernimento, você identificará estes dois padrões em suas relações com as pessoas. 70 ou 80 serão governados por uma paixão chamada carência. Algo dentro deles requer atenção. Os poucos escolhidos de quem eles dependem profundamente precisam pensar neles e tratá-los com um cuidado específico. Eles estão mais do que dispostos a fazer a sua parte, a fazer o que é certo, mas seu objetivo é sempre o mesmo, obter algo de outra pessoa. Charlie se encaixa neste grupo, que rotularei de padrão 1. Os outros 20 ou 30 serão governados por uma paixão bem diferente. A paixão que controla seu comportamento, especialmente nos relacionamentos pessoais, não é a carência, mas a agressividade. Uma espécie de atitude orgulhosa, do tipo, não preciso de você nem de ninguém mais. Mark pertence a este segundo grupo, que chamarei de padrão 2. Em seus estilos relacionais, os homens geralmente são governados por uma dessas duas paixões. Eles são controlados pela paixão da carência, que diz, esteja aí para mim. Encha-me, estou vazio, ou operam segundo a paixão da agressividade, onde a mensagem é, posso cuidar de tudo sem você. Acredite em mim, mantenha distância, e não me crie nenhum caso. Deixe-me sugerir primeiro porque esses dois padrões são básicos e porque a maioria dos homens se encaixa num deles. Em seguida, no capítulo 10, discutiremos o primeiro padrão e no capítulo 11, daremos uma olhada no segundo. Porque os homens, de uma forma ou outra, se movem. Deus deseja que todos sejam felizes, não nos nossos termos, que nunca de fato trazem a felicidade, mas nos dê Ele. Como o manual do proprietário para um carro novo, seus termos requerem que usemos os planos especificamente projetados para nós. Nenhum homem pode ser feliz se não estiver cumprindo o chamado de ser homem. Prazeres emocionantes, mais superficiais, do tipo que não requerem que nos preocupemos com algum chamado profundo à masculinidade, podem aparentar ser a verdadeira felicidade. Poder, influência, dinheiro, posição, conexões, realizações, sucesso, bens materiais, dinheiro, sexo, recreação, muitas coisas, cada uma boa em seu devido lugar, são definidas como a fonte de nossa felicidade. E o mais difícil é que elas de fato cumprem o que prometem, ou ao menos parecem cumprir, por períodos variáveis de tempo, às vezes, por anos. Elas fazem com que nos sentimos bem, fazem algo por nós. Mas elas, realmente, não dão conta do recado. Não produzem um contentamento que sobrevive à perda, um gozo que se aprofunda através do sofrimento, uma confiança humilde que persiste através do fracasso e do contratempo. Ao ir atrás dessas fontes de prazer, reduzimos-nos à posição de marionetes, apoiados por fios que, em si cortados, nos deixam amontoados sobre o chão. Nenhum homem pode ser feliz sem cumprir seu chamado de tornar visível aquilo que é difícil ver a respeito de Deus. A felicidade vem para o homem quando este demonstra, com sua vida, que Deus está sempre se movendo, que nunca é detido pelas trevas, e está continuamente realizando algo bom, não importa quantas coisas ruins possam aparecer. Os homens são chamados a pairar sobre as trevas, a adentrarem o mistério dos relacionamentos, até serem humilhados o suficiente para confiarem em Deus, e depois, a agirem para promover os propósitos de Deus. Essa ação, a propósito, cairá no chão com um baque surdo, se Deus nela não estiver. A maioria dos homens nem chega a pensar dessa forma, eles nem pensam, sobre o chamado de Deus um segundo sequer. E nem mesmo o melhor dos homens vive completamente sua masculinidade. Se é verdade que nenhum homem pode ser completamente feliz, se não honrar com perfeição o chamado de Deus para que seja homem, então segue-se que nenhum homem sobre a terra é completamente feliz. Cada um de nós se debate com alguma quantidade de infelicidade, alguma experiência de vazio interior e de insatisfação inquietante, que nosso Criador nunca desejou que suportássemos. Das profundezas do nosso coração, daqueles lugares do nosso ser que não compreendemos, brota um desejo. É um anelo desesperado por uma resposta, um vácuo que precisa ser preenchido. É, também, uma turbulência zangada que não nos deixa permanecer quietos. Pelo menos, até certo grau, todo homem sabe que não é perfeitamente feliz.
E quando seus desejos não satisfeitos emergem à luz do dia, ele é confrontado com a escolha essencial da existência humana: confiar em Deus ou não confiar nele, acender seu próprio fogo ou depender do nome do Senhor. Se ele confiar em Deus, a infelicidade, que deve continuar até a morte, é cercada de esperança, de aceitação, de significado, a despeito da imperfeição. Ele recebe poder para mover-se bem. Isso traz gozo. Se ele se recusar a confiar, a infelicidade em seu interior torna-se seu problema mais urgente. Ele precisa encontrar alguma maneira de lidar com ela. Precisamos compreender um princípio simples: todo homem está se movendo. O movimento define a existência do homem. Mas nem todo movimento é bom. Portanto, quando o homem não estiver se movendo como deveria, ele se moverá de maneira inadequada. Quando o movimento bom cessa, o movimento mau começa. O movimento bom é aquele que passa pela infelicidade pessoal para chegar a Deus. O movimento mau é aquele cujo alvo nunca está acima do alívio da infelicidade pessoal. Porque os homens, como as mulheres, são fundamentalmente seres relacionais, todo movimento será visto mais claramente na forma em que o homem se relaciona. O homem suscitará vida e beleza nas pessoas que conhece ou destruirá essa mesma vida e beleza. O efeito do homem sobre os outros pode ser imperceptível ou dramático, mas está ali. Nenhuma interação de uns poucos segundos, nenhuma conversa por mais casual, deixa de mudar a outra pessoa. Homens viris liberam os outros do seu controle e os encorajam com sua influência. Eles tocam suas esposas, filhos e amigos de maneiras sensíveis que os libertam para lutar com sua solidão e egoísmo e dor. Os homens viris conduzem suavemente suas famílias e amigos para a mesma encruzilhada onde eles, como homens, encontraram aquela confiança ou descrença que precisa ser escolhida. Homens pouco viris exigem que seus amigos e famílias satisfaçam suas exigências. Os homens que se movem com controle, raiva e terror, amortecem os outros a um estado de conformismo ou os incitam a uma rebeldia autopreservadora. O porquê do padrão 1. Os homens pouco viris, que praticam o primeiro padrão de movimento mau nos relacionamentos, que insistem que os outros estejam ali para eles, compreendem que a felicidade não pode, jamais, ser encontrada em isolamento, apenas em comunidade. Seus antecedentes, geralmente, incluem alguém que lhes deu intenso prazer, talvez, uma mãe indulgente, um pai generoso demais, um pastor de jovens solícito demais, talvez envolvido de maneira imprópria, ou um atleta famoso, que lhe deu um autógrafo. Quando meninos, esses homens aprenderam uma lição simples: a dor interior tem mais chance de ser aliviada quando alguém faz algo por eles. Uma estratégia vai se formando na mente do pensador padrão 1, uma estratégia que acomoda sua inclinação de não se mover de modo que possa revelar sua inadequação, fazer com que os outros reajam às minhas necessidades, sem que isso requeira um movimento bom de minha parte. Agora ele não tem de confrontar seu próprio terror da escuridão e sua necessidade real de Deus, e tem esperança. A paixão da carência governa todas as decisões do homem que segue o padrão 1, casar ou não casar, esta mulher ou aquela, tornar decisões que afetem a carreira, escolher atividades com amigos, resolver se bate ou não nos filhos. Essa mesma paixão governa até as menores decisões. Devo dizer a minha esposa o que sinto? Será que vou àquela festa? Devo me queixar do serviço daquele garçom? Com o filho do ricaço, que depende dos cheques mensais que recebe da herança que o pai lhe deixou, o homem governado por sua própria carência, acha que é um direito seu nunca ter de se mover por conta própria. Ele está disposto a ser responsável, até certo ponto, e, quase sempre, disposto a ser bondoso e atencioso, às vezes, até sacrificialmente útil, mas sempre com a exigência de que alguém o note, e que esse alguém lhe dê o que o faz se sentir bem. Esse é o homem do padrão 1. O porquê do padrão 2. Os homens pouco viris se voltam para os outros com uma demonstração bem administrada de carência, ou empurram as pessoas para longe de si, o suficiente para evitar qualquer senso significativo de conexão. Os homens governados pela paixão da agressividade têm, tipicamente, um histórico mais caracterizado pela negligência, ou ira, do que por envolvimento agradável. Disciplina rígida, pais ocupados demais, mães distantes, igrejas inexpressivas, teologia legalista, a conexão relacional nunca existiu na experiência desses homens. Os homens que agora agem segundo o padrão 2 estavam famintos por relacionamento, mas perderam a esperança. Era mais fácil matar seus anseios por intimidade e prosseguir com a vida do que abraçar seus desejos e mágoas. Admitir o quanto eles queriam conexão tornou-se, para eles, um terror maior do que a perspectiva de procurar um relacionamento e nunca o encontrar. Frequentemente, afloraram aptidões que lhes permitiram encontrar os prazeres de um relacionamento à distância. Talento atlético, capacidade acadêmica, suavidade social ou habilidade manual, lhes deram a oportunidade de se sentirem poderosos e de atingirem metas dignas de reconhecimento. Com o passar do tempo, o homem do padrão 2 vem a depender tanto de suas aptidões que o seu anseio humano por conexão acaba sufocado. E é assim que ele quer que seja.
A distância mantém a segurança. Não há necessidade de sentir aquele terror que lhe esmaga a alma, de precisar daquilo que pode não vir a lhe pertencer. Num certo sentido, esse homem é tão carente quanto o que vive pelo padrão 1. Homens com qualquer desses estilos de relacionamentos exigem que os outros lhes deem aquilo que eles esperam. Mas os homens que estão em contato com sua carência requerem afirmação e apoio de perto, vindos de algumas pessoas íntimas. E os homens agressivos querem respeito de uma audiência maior que se mantém à distância. Os estilos podem ser diferentes, mas, ambos, são egoístas e causam grande dano. Uma das grandes tragédias da vida é que nenhum homem vê, plenamente, o dano que seu estilo pouco viril de relacionamento muge aos outros. Aqueles que têm um vislumbre descem às profundezas do quebrantamento e da contrição. E é dessas profundezas que brota o arrependimento genuíno. Quando o homem quebrantado se arrepende, o Espírito lhe dá nova visão. Um ribeiro fresco abre caminho no deserto ardente de seu quebrantamento. A esperança de realmente abençoar os outros, nutrir a esposa, influenciar positivamente os filhos, encorajar os amigos, fica mais forte do que o terror de adentrar a escuridão. E começa o movimento bom. O movimento bom nunca apenas acontece. Tampouco se desenvolve naturalmente, há sempre uma luta contra impulsos poderosos na outra direção. O movimento bom sempre advém do arrependimento pelo movimento mau. E o arrependimento vem depois de um reconhecimento do erro, que leva ao quebrantamento, e 2, uma profundidade de confissão que apenas a humildade pode criar. Nos 2 próximos capítulos, discuto estes 2 padrões mais detalhadamente. Veja se você consegue se encaixar em algum lugar, se não claramente numa história ou descrição, talvez, então, nas entrelinhas. Nós todos estamos lá. Capítulo 10. Homens que exigem que os outros correspondam às suas expectativas. Paixão da carência. O namoro havia sido tempestuoso. Talvez isso fosse esperado na idade deles, ela, nos seus 30 e poucos, ele, com quase 40. Após tantos anos de celibato, eles já estavam firmados em seus hábitos. Haviam passado da inocência do idealismo sonhador. Não mais desesperados para se casar, eles estavam agora determinados a não cometer nenhum erro. Tinha sido difícil. E ainda era difícil, apenas 3 semanas antes do grande dia. Mas algo os mantinha juntos. Ele achava que era amor. Ela queria crer nisso, mas não tinha certeza. As dúvidas dela floravam com mais força quando sentia que algo lhe estava sendo imposto. Às vezes eu me sinto como a sua mãe, como se você quisesse que eu estivesse sempre pronta com leite e biscoitos quando você chega da escola. E detesto isso. Detesto me sentir assim. A imagem, ela como mãe dele, ele brotava na mente com mais clareza quando ele expressava mágoa por algo que ela tivesse feito ou tivesse deixado de fazer. Ele parecia tão patético, como uma criança perdida. Aquela mesma imagem era também evocada, embora não com tanta força, quando ele se queixava de cansaço, das tensões no trabalho, ou de preocupações com a saúde. Ele chamava isso de compartilhar, ou ser vulnerável sobre suas lutas. Ela se sentia forçada a estar ali para ele. Num momento notavelmente raro e honesto, após mais uma longa discussão sobre os sentimentos dela acerca do problema, ele admitiu: nunca consigo enfrentar lutas sem me sentir como uma criança. Sempre que lhe digo que estou sofrendo, eu me sinto como um garotinho. Talvez, na verdade, eu queira que você seja uma mãe para mim. Quando eu era pequeno, a única vez que me lembro de ter sentido ternura da parte da minha mãe foi quando eu estava sofrendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Houve uma longa pausa. Uma lembrança lhe perpassou a mente. Quebrei o pulso quando estava na 5ª série. Caí da bicicleta. O osso perfurou a pele e ficou exposto. O médico teve de recolocá-lo no lugar. Eu estava morrendo de medo. Posso ver mamãe parada, ao lado do meu leito, no pronto-socorro. Eu jamais me senti tão protegido, tão cuidado. Eu podia ver isso nos olhos dela. Ele soluçou. Ela sentiu um impulso de tocá-lo. Mas aquela imagem de mãe veio de novo e fez com que o impulso de tocá-lo parecesse impuro. Segundos se passaram. 1 minuto. Ele parou de chorar e ergueu o olhar. Você se sentiu assim neste momento? Como minha mãe. Como se quisesse cuidar de mim. Ela hesitou, depois falou baixinho: sim. Mas, gostaria de não ter sentido isso. Os olhos dele secaram imediatamente. Ele a fitou, confuso e furioso. Quase gritando, falou: é tão errado querer que minha noiva sinta um pouco da minha dor. Será que isso faz de você minha mãe? Será que o homem não pode nunca querer que sua mulher simplesmente esteja ali para ele? Mais lágrimas. Agora os dois choravam.
Sentiam-se frustrados, sentiam a escuridão. O que vamos fazer? Perguntou ela. Não sei, respondeu ele. Os homens pouco viris vivem para conseguir o que acham que precisam. Os homens pouco viris que são impulsionados pela paixão da carência tentam obter isso dos outros. Uma senhora me disse, quando ouço o carro do meu marido entrar na garagem, depois do trabalho, meu coração simplesmente afunda. Eu imediatamente passo a me sentir ainda mais cansada do que antes. Sou uma dona de casa com 3 crianças para cuidar o dia todo e aí vem a quarta. O que ele faz, para que você se sinta dessa forma? Perguntei. Nesse instante ele estava sentado ao lado dela, conseguindo parecer carrancudo e magoado ao mesmo tempo. 1001 coisas, replicou ela, pode ser um suspiro quando ele entra pela porta ou um comentário sobre o trânsito na volta para casa. Às vezes, ele me diz o quanto está cansado. Pode ser qualquer coisa. Mas é sempre sobre ele, sobre algo que está errado, como, se ele esperasse que eu fizesse alguma coisa. Mesmo quando ele pergunta a meu respeito, sinto-me cobrada a perguntar sobre ele. Se ele ajuda com o jantar, recebo aquele olhar que me fala que devo dizer o quão maravilhoso ele é. E se faço algo especial por ele, mesmo que seja uma coisinha à toa, como uma saudação mais afetuosa, ele exagera no reconhecimento. Isso faz com que eu sinta o quanto ele realmente precisava daquilo, que é melhor eu continuar lhe dando isso ou ele ficará realmente magoado. Às vezes, quando ele é super atencioso, acho que ele está me dizendo que é melhor eu estar disponível para sexo, mas muitas vezes não é isso. Não sei como explicar de outra forma, tudo o que ele me faz, sugere que ele espera que eu esteja ali para ele. Muitos homens carentes escondem melhor sua carência, do que o marido dessa senhora. Eles podem ser muito mais sutis e másculos em sua expressão da necessidade. E cada um de nós segue o padrão dos homens agressivos ou dos homens carentes em vários pontos de nossa vida. Não há isso de ser um homem só do padrão 1 ou só do padrão 2. Mais um padrão, em geral, tomasse o remo em nosso estilo de relacionamento. O homem que tipicamente segue o primeiro padrão vive sua vida pensando que os outros deveriam estar ali à sua disposição. Seu senso de carência é tão real, tão profundo, tão forçoso que pedir compreensão ou atenção lhe parece inteiramente razoável. Sua vida depende de obter isso. O homem do padrão 1 define a si mesmo por sua carência, assim como alguns homens hoje se definem por suas inclinações homossexuais. Para os homossexuais, não sair do armário e assumir seus impulsos parece uma traição à sua identidade, uma violação de algo básico dentro deles que pertence à sua natureza essencial. O mesmo acontece com os homens cuja carência parece ser o cerne do seu ser. Eles se sentem mais confortáveis e vivos quando alguém está cuidando deles. Mais do que qualquer outra coisa, eles se veem como carentes. E alguém precisa fazer algo a respeito. Quando se sentem decepcionados, quando alguém não está ali para eles, os homens que se definem por suas necessidades sentem que os outros falharam miseravelmente com eles. Não se fez justiça. Direitos foram negados. A comunidade humana foi desumana com eles. O resultado disto, naturalmente, é a raiva, o ressentimento ferve e parece justificado. E com o ressentimento justificado vem a vingança justificada. Pense com que facilidade nossos lábios despejam comentários sarcásticos e chicoteamos as pessoas com comentários cortantes. Talvez inflijamos apenas pequenos ferimentos, como cortes feitos por papel, mas eles doem. Essa, claro, é a intenção. Ferir aquele que não correspondeu ao que dele era esperado. Os homens governados pela paixão da carência desforram, se não com sarcasmo e cortes, então, com irritabilidade, rabugice ou indiferença. As esposas que falham com homens movidos pela necessidade têm de pagar. O mesmo se dá com os amigos desses homens. Mas os homens carentes não veem os danos que causam aos que com ele convivem. Pela sua ótica, foram os outros que falharam com ele, e não ele, para com a esposa, filhos e amigos. O homem carente confrontado por sua crueldade, muitas vezes, reage como um mendigo morto de fome pego roubando um pão. Olhe, talvez o que eu fiz estivesse errado. Tenho certeza que estava. Mas você tem de entender o que tenho passado. E pela fome que estou sentindo, até que não estou pedindo demais. Certo homem desenvolveu o hábito de passear por um bairro de meretrizes, procurando, ocasionalmente, uma delas ou indo assistir a um show de nudez, persuadindo-se o tempo todo que seu pecado não era tão perverso quanto a maneira em que sua família havia pecado contra ele quando pequeno e a maneira como sua esposa falhava agora para com ele. 25 anos de experiência em aconselhamento me fazem crer que, 9, entre 10 homens, se sentem mais preocupados com a maneira como os outros os decepcionam, do que quando eles magoam os outros. E os homens casados se preocupam, especialmente, com as maneiras em que suas esposas falham para com eles.
Os homens governados pela carência se beneficiam com o fato de nossa cultura estar comprometida em não culpar a vítima. Por exemplo, quando um dos pais negligencia um bebê do sexo masculino, não responsabilizamos o bebê pela falha desse pai ou mãe, nem pelo dano que essa falha causou. Apoiamos a criança em sua dor e fazemos tudo o que podemos para protegê-lo de outros danos. Mas temos levado essa proteção da vítima longe demais. Temos negado a responsabilidade das vítimas adultas sofrerem graciosamente ou de continuarem a fazer o bem. Temos permitido que a severidade dos erros, que outras pessoas cometeram contra nós, nos segue ao chamado imutável de Deus para sermos santos. À medida que um garotinho vitimado pela negligência dos pais amadurece, precisamos ter o cuidado de encorajá-lo a desenvolver uma identidade construída em torno das oportunidades da masculinidade, não em torno de sua dor e carência. Mas, desenvolver esse tipo de identidade requer a obra do Espírito Santo. Ninguém pensa, espontaneamente, sobre si mesmo, como um portador da imagem cujo mais alto chamado é refletir o caráter de um Deus invisível. Há questões mais prementes exigindo a nossa atenção, como obter aquilo que precisamos para sobreviver e o que precisamos para sobreviver mais confortavelmente. Homens confrontados com a falência, geralmente, investem mais esforços para descobrir como pagar suas contas do que para aprender a conhecer a Deus. Nenhum dano, por parte dos outros e nenhuma circunstância da vida, podem, jamais, destruir a imagem de Deus dentro de nós, ou anular o chamado de refletir bem essa imagem. Temos, porém, a tendência de pensar de outra forma. A dor fala tão alto que temos dificuldade em ouvir o chamado de Deus para vivermos como homens. Violar a imagem de Deus, usando práticas aéticas nos negócios ou seduzir a esposa de outro homem pode, de fato, parecer uma coisa à toa. Todos nós lutamos com coisas que não parecem ser muito mais, especialmente quando estamos nos sentindo particularmente decepcionados. Somente quando o Espírito de Deus, por meio de sua palavra, expõe os pensamentos e atitudes do coração é que qualquer um de nós vê com clareza. Apenas a partir daí é que a paixão dominadora da carência será reconhecida como tal, uma base pecaminosa para relacionar-se com os outros que não é digna dos homens. O exemplo de Saul. O rei Saul é, talvez, o mais proeminente exemplo bíblico de um homem impulsionado pela carência que, como sempre, acontece quando as necessidades governam a nossa vida, perdeu sua dignidade. Um incidente dentre muitos que poderiam ser escolhidos demonstra isso. Leiam Samuel, versículo 15, para ver a história toda que resumirei aqui. Certo dia, Saul cometeu um pecado particularmente sério que levou Deus a rejeitá-lo como rei. Conversando com Samuel logo depois de ter pecado, Saul negou ter feito qualquer coisa errada. Atente para o fato de que, a esta altura, quando ainda pensava que seu pecado passará despercebido, Saul alegou que não fora desobediente. Executei as instruções do Senhor, anunciou ele a Samuel. Essas instruções incluíam matar toda criatura vivente que havia pertencido aos Amalequitas, uma nação cuja destruição completa Deus havia decretado. Na realidade, Saul havia poupado o rei Amalequita, um homem chamado Agag, e não havia matado todos os animais, decidindo, antes, guardar as melhores vacas e ovelhas, para sacrificá-las ao Senhor, segundo seu testemunho posterior. Numa passagem quase cômica, Samuel responde à declaração de obediência completa de Saul perguntando: que balido de ovelhas é este em meus ouvidos? Que mugido de gado é este que ouço? Saul foi pego, já não podia negar a sua desobediência. Ele não destruíra tudo. E assim ele mudou sua cantilena de negação para o que, à primeira vista, parece uma confissão: pequei. Violei a ordem do Senhor. Mas o resto da história deixa claro que o reconhecimento de pecado, por parte de Saul, não brotou do quebrantamento. Saul estava se debatendo, procurando uma forma de evitar o julgamento de Deus e de preservar as mordomias do seu cargo de rei. Ele ilustra claramente a verdade de que, sem quebrantamento, pelo pecado, não pode haver nem confissão genuína, nem arrependimento sincero. Saul não demonstra um espírito quebrantado e contrito. Longe disso. Antes, ele pede a Samuel que retorne à capital e fique ao seu lado, no culto público, esperando que a presença de Samuel lhe trouxesse uma certa continuidade do respeito que recebia como rei. Mas Samuel permaneceu inexorável: não voltarei com você. O Senhor o rejeitou como rei sobre Israel. Agora observe, cuidadosamente, o que Saul faz a seguir, impelido inteiramente por seu senso de desesperada carência: pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. 1 SM 15.24, 25. Samuel. Contudo, lhe disse: voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou.
E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. 1 SM 15.26-28. A paixão da carência se torna uma paixão dominadora quando é vista como sendo mais forte e mais urgente do que uma paixão pela santidade. Se apenas eu pudesse ter torna-se a ambição direcionadora por trás de tudo que o homem carente faz. É importante reconhecer o princípio destacado pela vida de Saul, um senso aguçado de necessidade, se não vier acompanhado por um senso maior ainda de pecado, justifica e fortalece o egoísmo. As pessoas mais conscientes de sua carência do que de sua pecaminosidade são pessoas que manipulam e exigem. As pessoas mais conscientes de sua pecaminosidade se arrependem e desenvolvem uma paixão dominante pela santidade. Somente essas pessoas aprendem a confiar no amor de Deus e usufruir seu favor. Quase 30 anos de casamento deixaram claro para mim que me inclino mais para este estilo de relacionamento do que o que discutirei no próximo capítulo. Em geral, sinto-me mais carente do que agressivo. Quando estou sofrendo, inclino-me a ver minha necessidade de conforto como uma oportunidade para que outra pessoa faça o bem. O chamado para elevar-me acima da minha carência, confiar totalmente em Deus e fazer o bem aos outros, é por vezes difícil de ouvir. Quanto mais profunda a mágoa, menos me inclino a ouvi-lo. Quando a paixão da carência domina, nenhuma quantidade de consolo consegue satisfazer plenamente. Pode ser até que alguns homens carentes agradeçam às esposas, por seus esforços. Isto, porém, geralmente será com o mesmo entusiasmo que um homem que precisa de R$ 100 agradece ao amigo que lhe dá 25 centavos. Qualquer disposição para gratidão existente logo dá lugar à crítica exigente. Não sei por que você tinha de continuar fazendo o jantar enquanto eu estava falando sobre os nossos problemas financeiros. É muito pedir um minuto de sua atenção? A pessoa que empreende a tarefa de satisfazer as necessidades de um homem carente não tem esperança de sucesso. Nenhum esforço basta, nenhuma bondade é suficiente. Pessoas que se relacionam com um homem do padrão sentem-se tipicamente 1. Pressionadas a estarem ali para ele. 2. Mal, por nunca corresponderem adequadamente. Eventualmente a pressão e a sensação de culpa podem se tomar irresistíveis. Esse processo pode levar 20 ou 30 anos, e então, um dia elas param de tentar. Por que eu devo me incomodar? Nada que eu faço jamais o satisfaz. A frustração de se relacionar com um homem do padrão é, muitas vezes, a razão para o fim de uma amizade ou casamento de muitos anos. Aquelas que continuam tentando satisfazer as necessidades do homem carente se sentem, mais e mais, desgastadas, até que a depressão se instala. A esposa do homem carente percebe-se sonhando com um relacionamento melhor, no qual ela seja notada e apreciada. E ela começa a notar outros homens, como eles tratam as esposas, como a tratam e, aos poucos, vai se tornando vulnerável à mais leve sugestão de afeto: ele parece gostar de mim. Às vezes, os romances ou novelas oferecem alívio. Às vezes é manter-se ocupada, mais trabalho na igreja, mais horas no trabalho, mais clubes sociais, mais trabalho de casa, mais educação. As mulheres casadas com homens carentes se sentem solitárias e amedrontadas. Muitas vezes, desgostosas consigo mesmas. Muitas escondem sua dor sob a competência. Elas se tornam agressivas e duronas, incapazes de adorar ou relaxar ou rir. Ouço o clamor do homem carente: esteja aí para mim. Você não sabe quanto estou vazio, quanto me sinto desesperado, quanto minha vida é dolorosa. Por que você não pode? Item ter mais consideração? Item apoiar-me mais? Item falar com mais bondade? Item emagrecer? Item ler mais livros? Item tomar a iniciativa na cama? Item fazer-me mais perguntas? Item gastar menos? Item vestir-se de maneira mais atraente? Item criticar-me menos? Item falar menos nas festas? Item cozinhar mais criativamente? Um senhor me enviou uma carta em resposta a um livro que escrevi. Você não respondeu à única pergunta que eu precisava que respondesse, a que presumi que você trataria no seu livro. Quero saber por que algumas mulheres simplesmente não cuidam de si mesmas. Sou diversas vezes milionário, sou presbítero em nossa igreja, deixo que ela compre o que quiser, não sou viciado em trabalho e nunca fui infiel à minha esposa. O que eu quero saber é, por que minha esposa não emagrece? Eu me mantenho em boa forma, mas ela não quer saber de exercício. Ela engordou 20 quilos nos últimos 2 anos. Eu a acho tão atraente quanto uma tigela de gelatina. Cheguei até a lhe dizer que iria a um aconselhamento com ela para ver no que eu talvez estivesse falhando. Simplesmente não entendo. O que há de errado com mulheres como a minha esposa? Como a maioria dos homens dominados pela paixão da carência, este homem 1. Não encontra nada de errado em si mesmo. 2. Vê apenas o que a outra pessoa podia fazer de forma diferente. 3. Sente-se justificado em sua ira.
4. Não consegue enxergar as necessidades dela além das suas. Por estar cego pela sua carência, a qualidade de relacionamento que ele oferece à esposa é interior. Mas ele não vê isso. Quaisquer lutas que possa ter com a tentação sexual são consideradas resultado da maneira como ele tem sido tratado. Em sua mente, seus esforços de permanecer sexualmente puro são nobres e nada requerem dele além de mais tempo na palavra e de joelhos. Jamais lhe ocorre que ele não está amando a esposa como deveria, que realmente não é grande coisa como homem, que nunca aprendeu a falar com amor para dentro da confusão e dor do relacionamento. Quando somos governados pela paixão da carência e cremos que nosso mais profundo gozo depende de outros corresponderem às nossas expectativas, destruímos a vida e empanamos a beleza. Nesse ponto, não somos homens viris. Capítulo 11. Homens que só precisam de si mesmos, a paixão pela agressividade. Ele sempre parecia se encaixar. Qualquer que fosse a reunião, diretoria, jantar ou reunião social da igreja, ele se sentia confortável. Conhecia as pessoas certas, sempre se vestia de acordo e com charme e simpatia, ele se relacionava facilmente em qualquer agrupamento de pessoas. Às vezes, ele podia ser bem dogmático. E seus melhores amigos, aqueles que estavam com ele mais frequentemente, haviam visto sua autoconfiança passar dos limites e virar agressividade. Embora seus conhecidos pudessem não ter notado, ele era um homem intensamente reservado. Raramente falava de lutas pessoais e inclinava-se a resolver rapidamente quaisquer tensões relacionais que não pudesse evitar ou descartar. Ele nunca analisava a si mesmo ou qualquer outra pessoa. Sua família sentia o impacto de seu envolvimento superficial. A autopercepção, é claro, não se encontrava entre as suas virtudes. Se lhe pedissem uma autodescrição, ele poderia usar de improviso palavras como sociável, culto, bem-sucedido, bom pai de família, cristão dedicado. Poderia até dizer viril. Ele nunca conjecturaria sobre o porquê de alguém lhe pedir que descrevesse a si mesmo, nem convidaria o inquiridor a falar sobre o que estava pensando. De vez em quando ele, de fato, dava lugar às emoções, quando foi ao quarto da esposa após a mastectomia que ela fez, no enterro do pai, quando propôs um brinde à filha e ao noivo na festa do casamento. Mas nunca chorava. Ninguém jamais o vira desmoronar. Certa vez, o filho mais velho perguntou quando tinha sido a última vez que ele chorara abertamente. Quando eu era criança, replicou ele desinteressadamente, como se a pergunta tivesse sido, quando foi a última vez que você usou remédio para a acne? Ele era uma boa pessoa para se ter como parceiro de golfe ou sócio nos negócios. E, sem dúvida, era o homem certo para ter do seu lado num debate. Mas não era alguém com quem você se sentiria inclinado a compartilhar o que se passava no coração. A esposa dele era terrivelmente solitária. Mas ele jamais teria adivinhado. Ela enterrava a dor bem funda, por baixo dos adornos da riqueza moderada e sob a ronda de importantes atividades que a classe social exigia. Ela se ocupava com clubes de jardinagem, reuniões políticas, o conselho de ministérios femininos da igreja e a decoração da casa. Seus 3 filhos atraentes eram o grande laço de fita vermelha que arrematava lindamente o pacote bem enfeitado da vida dela. Como acontece com a maioria das vidas perfeitas, havia uma mancha escura, uma dobra feia no rosto cirurgicamente alisado da mulher. Ataques de pânico. Não sérios, mas inquietantes. Eles tinham a tendência de surgir quando ela sentia que havia perdido o controle das coisas. O primeiro foi provocado pela ida da filha para a faculdade e pelo começo de um namoro com alguém que o marido considerava de classe baixa. Ela falou calmamente com a filha sobre suas preocupações, convencida de que a garota daria ouvidos à razão. E ela o fez. Acabou se casando com um médico. O marido tratou a crise do namoro com sarcasmo, foi então que ele usou o termo classe baixa. Os ataques haviam sido regulares, mas, inconstantes, uns piores do que os outros. Os remédios ajudavam. Ela conseguia os medicamentos com um especialista, companheiro de golfe do marido. O marido marcou uma consulta para ela. Chegou até a ir buscar a primeira fórmula ele mesmo. Em sua mente, aquilo resolvia tudo: dor de dente? Veja um dentista. Ataques de pânico? Tome um comprimido. Ele nunca conversou com ela sobre os ataques, nunca analisou os temores dela. 3 vezes ela havia desabafado e admitido o quanto se sentia distante do marido, o quanto se sentia desnecessária, exceto como sua parceira social e sexual. A primeira vez, a uma amiga íntima, que mudou de assunto. A segunda, para um primo que os visitava, um homem que ela mal conhecia. Ele era um pouco mais velho e parecia tão bondoso. Eles ficaram conversando até tarde, certa noite. Anos de sentimentos recalcados foram despejados. Ele a ouviu. A sensação fora tão boa. Mas ele nunca mais mencionou o assunto, nem uma palavra na manhã seguinte, nem um único telefonema de acompanhamento, nem uma carta. Ela desejou nunca ter dito nada.
A terceira vez, foi 2 anos depois, com uma terapeuta que conhecera e com quem conversara numa festa. Ela, na realidade, havia dito muito pouco. Mas a terapeuta pareceu entender mais do que estava sendo dito. E pareceu preocupada. Mais uma vez foi uma sensação boa. Ela pensou em fazer uma consulta profissional, mas achou melhor desistir depois de mencionar a ideia para o marido. Para que é que você precisa de uma médica de loucos? Foi tudo o que ele disse. Houve uma outra vez. Era a última noite de uma semana de conferência bíblica. A mensagem era sobre o amor de Deus pelas ovelhas perdidas, aquela que se sentia abandonada, sem esperança de ser encontrada. Aquilo a atingiu. Ela desapareceu depressa durante a oração de encerramento e caminhou sozinha ao redor do lago. Estava tudo tão quieto, tão quente e tranquilizadoramente escuro, com apenas a luz de uma lua crescente, se refletindo na água calma. Um senso irresistível de paz convidava à liberação de suas lágrimas na segurança que oferecia. Ela caiu sobre a relva macia, enterrou a cabeça nas mãos e soluçou incontrolavelmente. As palavras fluíam sem restrições do seu coração, expressando aquilo que fora negado por tanto tempo: não aguento mais. Dói muito. Ninguém me quer. Meu casamento é vazio. Estou mais sozinha do que posso suportar. Ela voltou ao quarto deles depois da meia-noite, com os olhos inchados. Ele estava sentado na cama, lendo. Onde você esteve? Perguntou. Fiquei preocupado com você. Estive por aí, caminhando, pensando, orando. Até chorei um pouco. Você não se esqueceu de tomar o remédio, esqueceu? Não, ela respondeu, sem nada sentir. Em seguida se aprontou para ir se deitar. Nada mais foi dito. Ele se inclinou para beijá-la na testa, sorriu tranquilizadoramente, então, virou-se para o lado e pegou no sono. Ela estava bem, na manhã seguinte. Nestes capítulos, estou falando de 2 tipos de homens, dos dominados pela carência e dos dominados pela determinação de serem agressivos. Esses 2 estilos de relacionamento são, na realidade, posições extremas, em posições extremas, de um longo espectro. Neste capítulo, discutiremos os homens agressivos. Entretanto, talvez seja bom introduzir esta discussão falando um pouco sobre o espectro. Não estou querendo sugerir outra teoria de tipos para categorizar os homens. Não quero que os homens leiam este livro e digam, esse sou eu. Acho que é assim que sou. Espero que muitos homens reconheçam seus padrões relacionais e respondam, é assim que trato a minha esposa ou amigos. Que horror! Sou mais homem do que isso. Eu quero que cresçamos em masculinidade ao compreender, não apenas o desígnio de Deus para os homens, mas também, nossas maneiras de corromper esse plano. Homens carentes são homens corruptos. Eles estão mais inclinados a ter consciência de sua sede de afirmação, ao se relacionarem com os outros e mais predispostos a entrar em relacionamentos, pela razão nada nobre de, basicamente, satisfazerem suas próprias necessidades. Os homens agressivos são iguais, mas, diferentemente corruptos. Eles negam qualquer anelo profundo por relacionamento e perseguem alvos que não requerem intimidade significativa com as pessoas. Estes padrões representam 2 extremos opostos em como os homens se relacionam. Essas são as 2 pontas de um longo espectro que pode ser assim representado. Estilo de relacionamento. Apenas um homem na história conseguiu acertar. Ele estava profundamente consciente de tudo o que pretendia. E essa consciência trouxe consigo, tanto dor, quanto esperança, tanto tristeza, pelo que era, quanto gozo, pelo que ele sabia que um dia viria a acontecer. Ele sentiu sua decepção, mas não mais agudamente do que sentiu sua antecipação. Ele chorou copiosamente sem constrangimento por relacionamentos perdidos e pelo custo de recuperá-los. Ele esteve profundamente consciente de tudo o que ocorria ao seu redor e em seu interior. Mas, sua sensibilidade nunca o levou a preocupações consigo mesmo ou a queixas. Antes de apenas sentir mágoa por relacionamentos desfeitos, de maneiras mais profundas do que qualquer um de nós conseguiria imaginar, ele usou essa mágoa para mais claramente definir e energizar seu chamado. Ele se deleitou em sacrificar todo o prazer, tanto alegrias legítimas que ele conhecera por toda a eternidade passada quanto satisfações ilegítimas que estavam à sua disposição, pelo propósito singular de deixar as pessoas verem como seu pai realmente era. Para ele, nada importava mais do que revelar a Deus como ele era e é, alguém que odeia inflexivelmente o pecado e ama, inexoravelmente, as pessoas. Ao definir-se em termos de seu chamado, em vez de por seus anseios ou poder, ele encontrou coragem para fazer qualquer coisa que seu chamado exigisse. Ele exemplificou a masculinidade pura ao adentrar regiões em que nunca entrará antes. Compare sua pré-existência com Deus, antes de Belém, à escuridão do Calvário, e manteve-se perfeitamente no rumo, sem jamais escorregar um centímetro a despeito de provações de severidade sem paralelo.
Ele foi o único homem que viveu a vida exatamente na posição C, perfeitamente sensível, mas, inconquistavelmente, forte, humildemente dependente, mas, resolutamente, determinado, consciente de cada detalhe, em cada relacionamento, mas, inabalavelmente centralizado em seu relacionamento prioritário. Jesus combinou em si virtudes que são infalivelmente competitivas em nós. A sensibilidade e a força não coexistem com facilidade. Os homens com sensibilidade bem desenvolvida, em geral, lutam com sentimentos de inadequação, uma tendência à autopiedade e à queixa e uma aflitiva sensação de descontentamento. Os homens mais conscientes de sua capacidade de se mover parecem dedicar mais energia às tarefas do que às pessoas. Eles se tornam duros, distantes e emocionalmente embotados, protegidos por um verniz de convincente afabilidade. Os homens que se relacionam mais a partir de sua carência, posição A, são os que as mulheres chamam de fracos. Os homens cuja percepção de suas necessidades os tornou sensíveis às coisas que se passam dentro das pessoas, posição B, frequentemente se encaixam no critério de masculinidade estabelecido por muitas no movimento feminista, são mansos, não têm medo de chorar e capazes de discussões intensamente pessoais. Às vezes, passam-se anos, antes que sua falta de força seja evidenciada e o dano que eles causam seja reconhecido. Nas posições A e B, a carência compromete o relacionamento. Homens impelidos pela carência deixam de suscitar vida nos outros e de gozar a beleza da individualidade e independência dos outros. Seus relacionamentos, em geral, são intensos mas, continuamente inquietos, ou estão experimentando uma morte lenta e angustiante, crepitando por aí, como um carro velho que passa mais tempo na oficina do que na estrada. Os relacionamentos de um homem agressivo, por outro lado, são mais frequentemente superficiais, porém, estáveis. A estabilidade, contudo, é frágil. Como casas construídas sobre a areia, os relacionamentos do homem agressivo dependem de uma conspiração para fingir que a superficialidade é satisfatória, e que os prazeres do conforto e emoção são substitutos aceitáveis para as alegrias perdidas da comunhão. Quando um cônjuge ou amigo penetra a conspiração e pede mais ao homem agressivo, o relacionamento explode como um vulcão adormecido por longo tempo. É então que coisas boas podem acontecer, mas raramente acontecem. Ou o parceiro que explodiu se arrepende e retorna aos confortos da estabilidade superficial, ou o relacionamento termina, após desintegrar-se em conflito violento. Os homens que são mais fortes do que sensíveis, posição D, constituem a maioria da liderança cristã e secular. Qualquer um que tenha estado numa posição de liderança está familiarizado com os assaltos que precisam ser suportados. Muitas vezes, parece que as sensibilidades pessoais precisam ser embotadas a fim de se sobreviver e que uma atitude de apenas continue fazendo o seu trabalho precisa ser cultivada. Sujeitos simpáticos, homens sensíveis que se preocupam em não magoar os outros e serem magoados, terminam por último. Homens rudes, cujos músculos ternos se atrofiaram por falta de uso voluntário, chegam ao topo e ficam por lá. Qualquer pessoa em evidência deve esperar por críticas. Se eu espalho minhas ideias, publicamente, sobre uma mesa, com a intenção de influenciar outros, minhas ideias devem ser estudadas e criticadas. Entretanto, críticas demais dirigidas aos líderes refletem um espírito rancoroso de arrogância. Críticos que se destacam pela força de seu trabalho são, em geral, homens mais agressivos do que os líderes que criticam. Eles são insensíveis ao impacto que têm sobre as pessoas, passam por cima de qualquer pessoa que discorde deles, com uma confiança que atrai os homens carentes que desejariam ser agressivos. Eles tornam a difícil vida do líder mais difícil ainda. A maioria dos líderes, especialmente, pastores e diretores de ministérios cristãos, se sentem subvalorizados e não apreciados. A luta, em geral, lhes parece mesquinha e imatura, mas não para. Um pastor quase chorou quando me contou sobre uma época em que seu conselho de presbíteros questionou se ele realmente precisava de 3 semanas de férias. Às vezes, parece não haver outra solução além de construir uma muralha em volta a si o seu coração. O efeito naqueles que conseguem construir uma muralha é a perda de rica paixão, unida ao crescimento de uma determinação de administrar eficazmente o que for administrável. Quando determinação substitui a sensibilidade, o homem se torna agressivo. Ele sacrifica o poder de adentrar profundamente na vida dos outros. Às vezes seu único contato com o mundo da paixão é o sexo. É só nisso que ele consegue pensar. Ele vive à beira do fracasso moral. A solução para seu vício sexual requer mais do que autocontrole. Ela envolve uma renovada disposição de abrir seu coração à ferroada da crítica, uma disposição que pode dar a impressão de estar dando a cara para bater. Se ele permanecer duro de coração e bem protegido contra sua mágoa será, eventualmente, dominado, mais pela necessidade de ser agressivo do que por seu chamado de refletir o caráter de Deus. E, se as pessoas mais próximas não lhe derem um retorno honesto sobre o sofrimento que seu crescente distanciamento lhes causa, então, haverá boa probabilidade de que ele se distancie, ainda mais, do centro do espectro para o extremo de um homem poderosamente dominado por sua necessidade de ser agressivo com posição e
E, isso parecerá tão necessário, tão justificado. Tenho visto pastores se contorcendo em agonia tão grande que quase desejei que eles se anestesiassem com agressividade a fim de sobreviverem. Mas, embora isso fornecesse alívio a curto prazo, seria um erro a longo prazo. Homens agressivos destroem relacionamentos, e eles danificam as pessoas ao exigir que elas desempenhem sem prover nutrição real para suas almas. As mulheres que estão em relacionamento com homens agressivos geralmente se sentem indesejadas, devido a uma feiura não especificada mais presumida que explica por que o homem agressivo nunca parece desejá-las. 2. Desesperadas, por alguém ou algo que as toque com profundidade suficiente para aliviar a dor da solidão. As vítimas dos homens agressivos são responsáveis pela forma como escolhem agir, mas não pelo quanto sofrem. Essas vítimas são propensas a 1. Depressão. Não tenho nada que alguém pudesse possivelmente querer. Por que devo me dar ao trabalho de tentar me relacionar ou de prosseguir? 2. Ansiedade. Se eu apenas puder manter o controle sobre mim mesma, estarei bem. Oh, não! O que pode acontecer se eu perder o controle? 3. Vícios. Não posso ficar longe de qualquer coisa que seja agradável o suficiente para aliviar minha solidão, mesmo que a alivie apenas por um momento. Raramente os homens agressivos mudam sem, antes, enfrentarem o impacto destrutivo que causam nos outros. Por isso é crucial que, os envolvidos com homens agressivos, arrisquem-se a um retorno claro sobre como essa dominação pela agressividade afeta as pessoas. Os homens verdadeiramente fortes são tão diferentes dos homens agressivos, quanto os homens sensíveis e maduros diferem dos homens fracos. Os homens agressivos têm em comum 3 características que escondem sua agressividade. Primeira, insegurança. Os homens agressivos são compelidos, pela incerteza sobre sua masculinidade, a provarem a si mesmos. Eles exibem seu poder a fim de demonstrar o que não têm certeza de possuir. Os homens fortes, por outro lado, não sentem a menor necessidade de exibir sua força. Eles têm controle sobre seu poder e o liberam apenas para promover um bom propósito. Segunda, superficialidade. Uma vez que você ultrapasse sua competência e encanto, perceberá que os homens que se posicionam no lado agressivo do espectro não são pessoas assim tão interessantes. Eles não estão particularmente conscientes do que está se passando dentro de si, ou dos outros, e não sentem nada mais profundamente do que seu desejo de poder. Os homens fortes, contudo, não temem enfrentar toda a realidade, inclusive, as coisas feias sobre si mesmos ou sobre os outros que poderiam provocar um desespero avassalador. Os homens fortes se lembram de Deus e falam com o poder da esperança para dentro da noite mais escura. Terceira, incompreensão. Os homens agressivos não aprenderam a essência da verdadeira masculinidade. Eles confundem sensibilidade com fraqueza. Em suas mentes, poder e força são a mesma coisa. Os homens fortes sabem que sensibilidade e percepção abrem a porta de compartimentos misteriosos onde é preciso ter coragem para adentrar. E seu desejo de viver corajosamente pesa muito mais do que seu medo da escuridão. Eles definem força como o poder sob controle e não como o poder demonstrado. Os homens agressivos temem os compartimentos, eles sabem que seu poder não se compara com o poder invisível que habita na escuridão. Eles ficam fora da escuridão, por nunca se tornarem sensíveis, e sua determinação de evitar o mistério os deixa mais concentrados em administrar eficazmente qualquer coisa que enfrentarem. Seu poder degenera em formas mais egoístas, mais destrutivas, mais malévolas de agressividade. Todos nós nos encaixamos em algum lugar da linha, ou para a esquerda ou para a direita do centro. Estupradores sem consciência, exemplos de poder menos sensibilidade, estão num dos extremos dessa linha. Viciados em pornografia, que sacrificam família e respeito por mais um show de nudez, ficariam na outra ponta, vivendo em função do alívio imediato dessa dor que a sensibilidade sem força produz. A maioria dos leitores deste livro se encaixa em algum ponto entre esses dois extremos, entretanto, nenhum vive exatamente no centro. Por quê? Porque nenhum homem pode ser apontado como uma ilustração perfeita da posição C, exceto um. Por que tão poucos homens chegam perto disso? Porque a cultura moderna está criando padrões atingíveis de masculinidade, que nos asseguram que não estamos nos saindo tão mal e, depois, encorajam outros a se juntarem a nós no rebaixamento do alvo. Os homens com sensibilidade bem desenvolvida tendem a pedir que os outros estejam ali para eles, isto é, à sua disposição. E quando ninguém o faz, pelo menos não do modo que esperam, esses homens se tornam vulneráveis a perversões passivas, pornografia, masturbação compulsiva, fantasias de mulheres que correspondem a cada desejo seu, sonhos de ganhar na loteria. Os homens que se movem corajosamente, mas sem uma percepção de si mesmos ou dos outros, sentem um vazio diferente que os atrai para perversões agressivas, sedução, sadismo, abuso, riqueza e posição. Somos realmente uma mixórdia. Ninguém consegue acertar. Mas, por quê? A resposta, naturalmente, nos leva de volta a Gênesis 3, quando Adão se recusou a falar.
Uma corrupção congênita no projeto do homem tem sido passada a todo homem concebido naturalmente, desde então. Mas, o fato de nosso problema ter sido herdado não deve ser usado para nos permitir escapar da responsabilidade. Precisamos enfrentar a terrível verdade de que somos responsáveis por não falar com sensibilidade e força, e precisamos ser impelidos ao desespero, pela verdade mais terrível ainda de que, o impulso de não falar, é forte demais em nosso interior para que lhe resistamos sozinhos. Enfrentar essas verdades gêmeas nos impelirá ao quebrantamento, confissão, arrependimento e confiança. Não enfrentá-los nos deixará com a cara ilusão de que as coisas podem ser ruins, mas não tão ruins, para que Deus seja realmente necessário. Algo vital está faltando nos homens. Faltam-nos a coragem e a fé para falarmos para dentro das trevas com poder vital. E essa falta de coragem e fé precisa ser compreendida como pecado. O pecado está no cerne de todos os nossos problemas. Essa é a verdade simples, terrível. Nada explica por que pecamos. O fato de pecarmos é o fundamento de todo pensamento claro sobre nossos problemas. Mas, existe um segundo nível de compreensão, um nível que edifica sobre o fundamento de nos fazer remontar todas as dificuldades à queda. Esse segundo nível envolve os relacionamentos do homem com os outros homens. Após o pecado original, não há influência mais poderosa na vida do homem do que a influência dos homens mais velhos e dos seus pares, homens mais velhos, cujas vidas temos observado e que se envolveram conosco, particularmente nos anos de nossa formação, e pares, companheiros e amigos com quem passamos tempo, trocamos histórias e contamos coisas que não contamos a mais ninguém. Há algo verdadeiramente poderoso à nossa disposição. Na terceira parte sugiro que nossos relacionamentos, como pais e irmãos, podem nos ajudar a recapturar o sonho perdido da masculinidade. Conclusão da segunda parte. Não há muitos homens que desfrutem a riqueza da maturidade masculina. Apenas 2 dos homens que foram livrados do Egito atravessaram o rio Jordão e entraram em Canaã. Os demais vagaram, sem destino, pelo deserto até morrer. O caminho para a maturidade começa com um exame honesto de como nos relacionamos. Que efeito temos sobre as pessoas? Se tivessem coragem, o que as nossas esposas, filhos e amigos nos contariam sobre como é estar em relacionamento conosco? Demonstramos ser carentes, requerendo que outros cuidem de nós? As pessoas se sentem pressionadas a nos tratar bem? Ou os outros nos veem como agressivos, fortes a ponto de, realmente, não precisarmos muito das pessoas, e distantes, o suficiente para não oferecer e nem requerer intimidade? Porque não temos coragem para adentrar o mistério, somos dominados por paixões carentes ou por paixões agressivas. Nem os homens carentes, nem os agressivos são homens autênticos. Terceira parte. Algo poderoso está disponível. Uma geração de mentores. Continuamos a trilhar o caminho que leva à maturidade quando admitimos quão profundamente ansiamos por um pai, alguém que caminha diante de nós, mostrando-nos o que é possível e nos chamando, a seguir, e por um irmão, um igual, cujas lutas e compaixão nos encorajem a dar-nos a conhecer a ele enquanto caminhamos juntos. Quando sobre nós se abale a realidade, como acontecerá com a maioria dos homens, de que não lemos nem pai nem irmão, a decepção aniquiladora pode virar amargura ou pode nos impelir a buscar a Deus de todo o coração e nos tornarmos pais e irmãos para outros homens. Para aqueles poucos que conhecem o gozo de serem alvo de boa paternidade e rica fraternidade, o chamado não é apenas para usufruir essas bênçãos, mas, para prover a mesma bênção para outros. Se os homens, hoje, se dispuserem a olhar para dentro da escuridão, a lembrarem-se de Deus, e depois, falarem aos outros palavras que trazem vida, se eles estiverem dispostos a caminhar pelo íngreme, estreito e longo caminho que leva à verdadeira masculinidade, então, talvez, nossos filhos entrem na idade adulta com a bênção de uma geração mais velha de mentores, homens que sabem ser bons pais enquanto caminham com seus irmãos rumo ao lar.